Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, procurando um tempo para poder falar sobre Jesus, para você ouvir sobre esse Deus maravilhoso e receber as boas novas do Evangelho, que é uma mensagem que diz que Jesus, muito em breve, ele vai voltar. Estamos aqui no meio do trimestre, alusões, imagens e símbolos. A lição da Escola Sabatina deste trimestre está maravilhosa. Você não pode ficar sem esse conteúdo. Então vai lá, baixa o aplicativo da lição da Escola Sabatina no Apple Store ou no Play Store. Vai lá, escreva lição da Escola Sabatina. Você tem a lição gratuita para você e você ficará também por dentro de todo o conteúdo aqui do nosso podcast, tá bom? E se você ainda, nós estamos aqui já quase no meio do ano, não nos deu aquela moralzinha, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste, comece a nos seguir lá, clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa associação. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, vai lá, filho de Deus, mips.apl e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Estamos aqui nos aproximando da lição 7. A lição 7 é uma lição já fundamentada no contexto profético, tá bom? E eu quero trazer aqui alguns amigos para falar conosco. Se você não sabe, eles estão aqui para poder falar dessa lição e mais de algumas outras à frente. Temos aqui o pastor João Vitor, vindo diretamente lá do distrito do Itaim Paulista. Muito obrigado, pastor João Vitor, que Deus te abençoe. E manda um abraço pro teu povo aqui em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pastor Leonardo, estou muito feliz de voltar aqui. Ver como começou o nosso podcast, ver onde ele já chegou, onde a gente vai, a gente ouve o pessoal falando do podcast. Então, prazer estar aqui de novo, um abraço para todos os amigos, os irmãos do Distrito do Itaim Paulista e aproveitar para deixar um recado muito especial para todos os professores, diretores de Escola Sabatina. Façam um bom uso desse material aqui que é preparado com muito carinho para você também. Amém. Temos aqui o pastor Fábio de Sá. Estamos aí. Diretamente do Departamento de Mordomia da nossa Associação Paulista Leste e Saúde, né? Saúde. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo aí, dentro da mordomia. Valeu, pastor Leonardo. Prazer estar com você mais uma vez aqui. A gente teve outros momentos também. Sim. Os colegas também de bancada, os pastores aqui. Pastor Léo, eu vou mandar um abraço para todo mundo da APL, da Paulista Leste que está acompanhando a gente, mas eu sei que é o seguinte também, esse podcast ele acompanha pessoas em todos os cantos do Brasil, né? Todo mundo pode ter acesso a ele aqui, né? Então um abraço para quem é da Associação Paulista Leste, para todo mundo que está assistindo em outros lugares também, que realmente seja um momento de muitas bênçãos aqui hoje. Valeu pelo convite aí. E temos ele vindo diretamente da Bahia, mais conhecido como Pastor Dudu. Nosso líder de jovens para toda a União Leste Brasileira. Pastor, muito obrigado por estar aqui. Pastor Eduardo Batista. Pessoal, manda uma... Temos aqui um cara aqui que vai trazer um peso pra gente, né? Eu sou um halter de academia. É isso aí, pelo menos é alguma coisa, né? Mas nós te agradecemos pela presença, pastor. Muito obrigado. Manda um abraço pro teu povo, nossos soteropolitanos. É isso aí. Gente querida, obrigado aí pelo carinho, pastor, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, alegria conhecer 2 novos colegas. E eu tenho certeza absoluta que daqui Deus vai enviar coisas muito especiais para o coração daquele que está conectado conosco. E claro, os baianos também têm que estar conectados, os sergipanos, a galerinha da União Leste Brasileira, União Leste to the best. Tem que puxar a sardinha, né? Eu costumo dizer lá o seguinte, baiano não nasce, baiano estreia. Baiano não caminha, desfila, baiano não assina, dá autógrafo. Aí eles ficam todos inflados, né? Mas depois a gente dá um furo, aí fala assim, abaixa essa bola aí, irmão. Abaixa essa bola que a alegria não é ser baiano, a alegria é ser cidadão do reino. Isso Amém. daí. E se você que nos assiste, não nos deu de onde você está nos assistindo, não falou aí, vai lá no direct, escreva para nós. Temos amigos que estão nos assistindo do Japão, pastor, mandaram mensagem para nós, do continente africano, temos pessoas na Europa, todo o interior de São Paulo, mais partes das 26 capitais aqui do Brasil. Gente, muito obrigado porque você está nos assistindo, mandando um abraço para nós direto aí na internet. Então, não deixe de curtir e mandar de onde você está nos assistindo, tá bom? E vamos entrar aqui na nossa lição. Temos aí um tempo corrido aqui para nós falarmos sobre tudo isso.
lição 7, fundamentos proféticos. Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento. Pastor João Vitor, ora para nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos pelo privilégio de estudarmos Tua Palavra e que durante esse estudo o Senhor nos dirija, abra a nossa compreensão, a fim de que possamos colocar em prática para o nosso dia a dia as verdades que temos na Tua Palavra. Fica conosco, é o que rogamos por Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, verso para memorizar. Isaías capítulo 6, verso 8 diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem que há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o chamado ali, que foi apresentado ali no contexto de Isaías. Temos uma história maravilhosa. O que nós podemos falar sobre essa lição de sábado que tanto nos chama a atenção e principalmente o que traz de algo assim para nós nos dias de hoje, pastores, para nós comunicarmos aos nossos professores, nossos alunos, aqueles que estão nos assistindo? A lição dessa semana, pastor Leonardo, ela é uma lição que vai nos trazer visões sobre o trono de Deus e qual é essa realidade do trono de Deus, o que ela nos revela em relação ao caráter de Deus, sua soberania, sua grandeza, e que isso se relaciona conosco no contexto profético, contexto do tempo do fim, que lições nós podemos aprender. E, de fato, quando você entra na sala do trono de Deus, como a lição menciona aqui essa expressão, a sala do trono de Deus, tem muita coisa revelada e profunda para nós aqui durante essa semana. Vamos lá, pastor Fábio. Bom, a expectativa também que a gente tem da lição é justamente algo que ela está descrevendo aqui como o final da rebelião humana, né? Então, todo esse sofrimento que a gente está tendo, toda essa luta que a gente acompanha no dia a dia, através da presença de Deus em definitivo, vai acabar com todo esse conflito cósmico que a gente está vivendo. Então é uma esperança para nós, queira ou não, a lição ela acaba encerrando com a expectativa humana de finalizar todo o sofrimento que a gente tem passado aqui, e isso para a gente é realmente uma grande bênção, né? E aí, pastor Dudu, o que toca no seu coração? Mano, eu sou apaixonado por esse texto aqui de Isaías, que é utilizado como texto áureo da semana. E assim, quando ele começa a dizer, depois disso, ouvi a voz do Senhor. Cara, pensa num privilégio maior para o ser humano do que este. Não existe você ter a capacidade de ouvir a voz de Deus. E quando ele escuta a voz do Senhor, como você também está escutando através desse conteúdo que está sendo passado aqui, que nada mais é do que o estudo sistemático da palavra de Deus, quando ele escuta a voz do Senhor, ele é levado para a sala do trono. Ele tem um vislumbre do trono de Deus, que nada mais é do que o centro do universo. O que isso significa? Que se eu começar a escutar a voz de Deus, que deseja tanto falar comigo, eu também terei acesso à sala do trono. Pela mesma graça que alcançou Isaías, a mesma graça me alcança esse amigo que está conectado conosco também. E nós temos acesso à sala do trono. E a mesma experiência que Isaías teve de escutar a voz de Deus e ser transformado pelo próprio Deus, é uma experiência que pode caber a mim também, se eu assim o desejar, né? Eu acho interessante porque, assim, Isaías ele teve um chamado de Deus, ele se colocou à disposição do Senhor. Hoje, muitas pessoas relutam no contexto de quando Deus o chama, ficam ali procrastinando, deixando para o amanhã, sendo que nós temos que tomar uma decisão nos dias de hoje. Claro. Hoje, mais do que nunca, Deus precisa de nós para nós pregarmos essa mensagem e falarmos de Cristo. Agora, você vê ali na lição de domingo, que eu acho muito interessante, a visão falando sobre o trono de Deus, como o pastor Dudu colocou aqui para nós, ali um anjo tocando uma brasa viva nos lábios de Isaías para purificá-lo da mensagem. O que isso traz para nós nos dias de hoje, nesse mundo que tem tanta coisa, tanta gente falando de Deus, mas ao mesmo tempo saindo vazio no contexto Pastor profético. Leonardo, me chama a atenção, voltando ao texto aqui, justamente o verso 7, né, de Isaías 6 diz assim: com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, né? Tem uma frase, uma ideia que fala assim, Deus chama pecadores porque senão ele não chamaria ninguém, né? O fato é que Isaías, quando a gente vê aqui, ele não era uma pessoa perfeita. Ele não era uma pessoa como todos nós aqui não somos. Nós temos traumas, complexos, fraquezas, pecados, mas Deus tocou na vida dele. O pastor Dudu já mencionou um pouco por alto isso aqui, né? Mas Jesus tocou na vida dele e falou assim, a partir de agora eu vou te usar.
Então, é a disposição que a gente tem de dizer assim, Senhor, muda minha vida, muda essas circunstâncias minhas, eu sou um pecador, mas diante disso, Deus envia, se necessário, anjos para fazer com que nós adoremos a Deus de verdade e nos purificar também. Então, assim, é uma tranquilidade que a gente tem que ter, que Deus não procura pessoas perfeitas, mas Deus procura pessoas corajosas, dispostas a servir e que enfrentem essa disposição do mal ao lado de Deus. Isso que a gente tem que colocar no nosso coração, entendeu? É muito top. Cara, se o indivíduo começa a se achar bom, não sou tão imperfeito assim não, é sinal que ele está distante de Jesus, né? Ellen White diz que quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente enxerga a nossa imperfeição. O indivíduo que começa a se achar bom é sinal que ele está distante de Jesus. Essa analogia da luz aqui é bem interessante, acho que alguém vai falar sobre isso aí. Quando você tem a questão da luz, você enxerga melhor os defeitos. Ele cita até o exemplo da reforma da igreja. A igreja foi reformar o porão, aquela coisa toda. A primeira coisa que fez foi reformar a iluminação. E aí perceberam que tinha mais coisa para fazer do que anteriormente eles imaginavam, porque a iluminação trouxe a possibilidade de enxergar todos os defeitos. Deus é glória, Deus é luz, a gente chega perto dele, se aproxima dele através da palavra e enxerga a nossa imperfeição. E ainda bem que essa imperfeição tem solução, porque se a gente só enxergasse a imperfeição sem uma saída, ia ser traumático e desesperador se aproximar de Deus. Agora, se aproximar de Deus, enxergar a nossa perfeição e ver que tem solução, tem caminho e tem jeito, isso é confortador. É interessante que tem uma linha do tempo quando Isaías se aproxima do trono de Deus, que mostra ele se aproximando. Então, é alguém que mesmo pecador, ele vai até o trono de Deus. Só que quando ele vê a luz da glória de Deus se aproximando dele, ele se sente pior pecador possível. Porque quanto mais próximo de Deus, como o pastor Eduardo falou, mais próximo, mais pecador eu me sinto. Só que ele sentiu que foi purificado, agora sim ele se dispõe, Senhor, estou aqui, porque agora estou purificado. Agora o Senhor pode me enviar, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a ideia de um pecador estar diante do trono de Deus pode parecer assustadora, porque eu me sinto cada vez pior quanto mais próximo de Deus. E isso é bom para o pecador. Você se sentir pecador porque está próximo da glória de Deus, só que a glória de Deus, tão misericordiosa, me purifica e me torna apto para o serviço. Isso aqui é a prova mais clara da graça de Deus. Usar um pecador que, depois de purificado, pode ser um instrumento nas mãos dele. Isso pode acontecer com todos nós, né? Como foi o caso de Isaías aqui. Pastor Leonardo, isso me fez lembrar de uma vez, eu estava, um tempo atrás, vou contar rapidamente, estava dando um estudo bíblico para pessoas assim, bem conscientes do estudo da Bíblia, e eu perguntei assim, nós temos um valor ou não? Daí uma pessoa falou assim, não, nós não valemos nada, nós somos o bichinho de Jacó, somos pó. Daí o outro falou assim, não, nós temos muito valor. E começou um embate entre duas pessoas ali. Nós temos um valor, aquele negócio todo. Daí eu falei assim, quer saber? Calma, gente, os dois estão certos. Por quê? Porque nós temos um valor em nós próprios? Não, a gente é pecador, todos nós somos, a gente sabe nossas fraquezas. Mas quando a gente vê o valor que Deus nos deu, a gente vê a grandeza que nós temos diante dele pela graça dele. Mas por que eu estou falando isso? Nesse contexto aqui, a gente, perto de Jesus, a gente olha as nossas imperfeições. A gente percebe que nós somos nada. Porém, quando a gente vê que Deus está disposto a nos usar, a trabalhar conosco, e não somente irradiar a luz dele em nós, mas a gente irradiar a luz também, a gente vê a grandeza que Deus olha para nós e a forma como nós temos um valor. Então, assim, isso deve fazer com que a gente se motive ainda mais a ser usado por Deus, a se colocar mais nas mãos dele, né? E é isso que Isaías fez, e essa consequência aconteceu na vida dele de uma maneira muito especial, né? O valor dele. E aonde nós entramos na lição de segunda-feira, dos 2 querubins, né? Que ali é apresentado que 2 querubins foram colocados na porta do Éden para que não permitisse mais a entrada de Adão e Eva para um lugar que era santo. 2 querubins estavam em cima da Arca da Aliança para se fazer o Shekinah. O que nós podemos colocar de interessante dentro desse contexto para os nossos professores, para os nossos alunos, para os dias de hoje, a importância de nós entendermos esse contexto dos 2 querubins e apresentarmos ali que isso está totalmente associado também com a presença de Deus? Uma vez que os querubins são colocados ali, Adão e Eva estão impedidos de estar face a face diante de Deus. Mas Ellen White chega a mencionar que muitas vezes eles iam
ali durante muito tempo adorar na porta do Éden diante daqueles querubins. E a boa notícia é que esse elo que foi quebrado graças à entrada do pecado no mundo, ele vai ser restaurado e nós teremos acesso de novo ao Éden quando tudo for restaurado, né? Quando o plano de Deus for colocado de novo à tona ou a pausa do plano de Deus for quebrada. Então, a boa notícia é que esse acesso à presença de Deus ali face a face, ela vai ser restaurada um dia, né? Isso aí. Temos... O que nós podemos pensar um pouquinho sobre isso, pastor Dudu? A presença dos dois anjos ali, entre outros motivos, era para que o pecador, neste caso Adão e Eva, não tivessem mais acesso ao fruto da árvore da vida, porque se consome de um fruto que lhe proporciona a vida eterna, seriam eternamente pecadores. E obviamente não é o propósito de Deus que sejamos eternamente pecadores e nem pecadores. O pecado é um processo, é um buraco que se abriu no planejamento divino, que ele estava preparado, evidentemente, para isso, mas é alguma coisa que nunca foi o projeto ou o plano de Deus. Então, Deus fala assim, vamos fechar aqui. Foi um ato de misericórdia, hein? Impedir o acesso ao jardim, um ato de misericórdia. Parece uma punição, então vocês pecaram, vocês vão ser expulsos. É Deus preservando-os para que eles tivessem direito de futuramente estar na eternidade. Eu vejo como um ato de misericórdia da parte de Deus e não como uma punição em si mesmo, porque todo ato de Deus na nossa direção, ele visa a redenção, né? Então, você percebe que colocar o querubim para impedir o acesso das pessoas ali é o desejo de Deus de que o indivíduo viva eternamente sem pecado, mas não com pecado. Então fala assim, eu tenho um negócio melhor para você. Você pode até entrar aqui para comer do fruto e viver eternamente como pecador, mas eu tenho algo melhor para você. Então é o seguinte, porque eu tenho algo melhor para você, você não tem mais acesso aqui não, beleza? Porque eu quero o teu bem, eu quero o teu melhor. E Adão e Eva viveram relativamente de boa com isso. Por quê? Relativamente de boa? Porque obviamente que era traumático, né? Você tá na porta do jardim olhando o que você perdeu, a vida que você tinha, a vida que você tem, onde você estava, onde você se encontra, é meio traumático. Mas eles tinham a promessa confortadora do proto-evangelho, do Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E lhes proporcionaria posteriormente o retorno ao Éden, que vai ser conferido não só a eles, mas a mim e a você também. Viu? A graça também está para você. Amém! E quando a gente entra nesse contexto, a gente vê como brasas vivas ali eles são. Querubins sempre estão... existe uma analogia bíblica com a presença real de Deus ali, né? Uhum. Então era uma forma também de consolar a presença daqueles querubins, Adão e Eva, com a presença do Senhor, porque eles já não veriam mais a face de Deus nesse contexto. Estariam mais presentes diante do Senhor. Ao mesmo tempo que os querubins eles não permitiam que Adão e Eva tivessem acesso ao Éden ali, porque era a presença de Deus, em que sentido? A partir do momento que a gente vive na prática do pecado, Adão e Eva erraram naquele momento, né? Falharam naquele momento. Então, eles não tinham mais condições de permanecer no Éden. Então, a pessoa que vive na prática do pecado, ela está procurando se ausentar de alguma maneira da presença de Deus. Ela está buscando outros caminhos que não sejam a presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo, aqui até usa o termo tabernacular, né? Deus se presencia diante dos homens através dos anjos. Que anjos? Deus, os querubins. Então, ao mesmo tempo que Deus ele rompeu essa ligação com o ser humano, ele faz um retorno ao ser humano através dos anjos. A gente vai no Apocalipse e vê ali, Apocalipse capítulo 4, a lição fala sobre isso, o seguinte, que através da presença dos querubins, mais uma vez Deus se fará presente no meio dos homens. Então, o querubim, ele rompe essa ligação com Deus, ele não permite que o pecador chegue, mas o próprio querubim, ele abre um espaço, né? Acaba sendo uma voz profética de que o ser humano que rompeu, ele será religado a Deus através dos anjos também, né? Deus, a presença dele na nossa vida faz toda a diferença e por isso Deus faz questão de nos resgatar mais uma vez. E a imagem muito bela que a gente tem até na lição de terça-feira é que os mesmos querubins, eles também são instrumentos de Deus para a purificação do ser humano ali naquela questão de brasa viva no altar, que foi no contexto de Isaías. Uhum. Em Ezequiel, eles são colocados mais ou menos com a mesma linguagem, né? São instrumentos poderosos nas mãos de Deus para a purificação de um ser humano que se encontra
no estágio pior, pecaminoso, dizendo assim, ele é muito pecador, está impuro, mas aqui temos uma brasa viva no altar que pode te purificar, trazida por um querubim. Então, essa ideia de o anjo também, dos querubins serem instrumentos poderosos nas mãos de Deus, também em Ezequiel, né? Aí você pega o contexto. Eles viviam no Éden, depois foram expulsos. Os querubins agora estavam ali para demonstrar a presença de Deus, mesmo eles fora do Éden. Aí quando você vai para a lição de quarta-feira, Deus no meio do seu povo pedindo para que eles possam fazer um santuário, um acampamento, para que ele possa estar no meio de vós. Aqui nós vamos entrar num contexto agora. Pastor Dudu, tem gente que pensa assim, eu não preciso ir na igreja, tem muita gente hipócrita lá. Eu não vou na igreja porque tem muita gente falsa. Eu posso adorar a Deus na minha casa, assistir o culto a Novo Tempo da minha casa. O que a gente pode falar para esse tipo de pessoa? Quando você vê a Bíblia, ela sempre diz que existe um lugar específico para nós adorarmos a Deus. E a pessoa escolhe aonde ela quer adorar. O que a gente pode falar para esse grupo de pessoas? Cara, eu diria o seguinte, se eu fosse questionado nessa direção. A tua adoração de fato precisa ser em espírito e em verdade. A tua adoração de fato não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, onde você invocar a presença de Deus, de fato, você terá a possibilidade de estabelecer uma comunhão com Ele. Isso é fato e não se nega. Você busca Deus em qualquer lugar e pode estabelecer essa comunhão com Ele. Só que foi o próprio Cristo que instituiu a igreja dele. Então, se eu disser que eu não devo ir à igreja porque a igreja não vai prover para mim o que eu preciso porque lá tem muitos pecadores, eu estou dizendo não ao projeto que Deus estabeleceu para que eu participasse. É exatamente porque tem muitos pecadores lá, inclusive eu, que nós estaremos, a despeito das nossas imperfeições, exercendo um processo de preparo em comunidade para irmos para o lugar, porque a igreja, da iglesia, ela revela uma comunidade. A gente fala muito e bate no peito, eu sou a igreja. Mais ou menos, mano, porque a igreja é um conceito de coletividade. E outra coisa, se você quer viver só na individualidade e não na comunidade, você está com dificuldades, porque como é que você vai para o céu? O céu é uma grande comunidade, o céu é uma grande família, estaremos juntos o tempo todo. Aí você não quer estar juntos porque você acha que as pessoas que estão lá são muito hipócritas, muito pecadoras. O que você está fazendo na Terra ainda que você não foi trasladado, arrebatado com essa sua santidade tão gigante? Muito Filho santo, de Enoque. né? É uma falta de conexão, inclusive, de concepção, inclusive, do que significa pecado. Porque se eu começo a me achar melhor do que os outros, eu perdi a noção de que pecado não é só comportamento, transgressão da lei. Pecado é pensamento, pecado é natureza, pecado é omissão, pecado é falta de fé. Desejo. Ou seja, eu sou bom? Eu sou melhor do que os outros? Esse não é o sentimento que Cristo quer que a gente tenha, não. E pegando esse gancho, tem um detalhe também, né? Eu devo ter uma comunhão pessoal com Deus? A Bíblia incentiva isso, né? Mais do que em público, tem que ser ali no seu quarto, tem toda essa questão. Ok, até aí tudo bem. Mas como é que eu demonstro essa relação com Deus? Ali em casa, sozinho? Você vai demonstrar lá na igreja. Exatamente. Com gente difícil, ajudando quem precisa, lidando com pessoas problemáticas. Especialmente se é tão bom assim. Né? Então vamos lá. É lá que você vai mostrar se você é um verdadeiro cristão. Porque em casa sozinho é fácil do meu jeito, né? Então essa é a relação que Deus faz. Viver na igreja é a prática daquela comunhão pessoal que a gente tem com Ele. Então não adianta fugir disso. A demonstração é clara, né? No livro de Números, você enxerga o livro sendo colocado ali com várias genealogias, enfim. O livro de Números é uma demonstração de que, muito embora tivesse um povo muito difícil no deserto, Deus era um Deus soberano que nunca deixou o povo se perder. Tanto que ele se coloca no centro do acampamento, e aí nós temos 3 tribos em cada ponto cardeal, e é muito, muito bonito ver Deus no centro disso. E você vê uma imagem muito parecida com a descrição da Nova Jerusalém. A cidade tem 4 lados, em cada lado você tem os portões com o nome das tribos. Você vai perceber o tempo inteiro Deus se colocando como centro, mas você tem que estar junto de um povo, tem que estar junto de uma comunidade, como a gente está batendo na tecla aqui. Muito embora você viva uma religião individual, e é uma realidade, tem que viver mesmo, mas o tempo todo Deus convoca. Eu sou o centro, mas esteja junto de uma comunidade, esteja junto de um povo.
comigo no centro. É importante salientar esse detalhe. E é isso que nós temos que entender, né? Nós somos, como o pastor Dudu disse, pastor Fábio, nós somos a igreja, mas a igreja ela vive num coletivo, não é na individualidade, né? E aqui Deus ele coloca que eu vou estar no meio do povo. Se eu posso adorar Deus, como alguns lugares e principalmente algumas pessoas estão dizendo nos dias de hoje, não, Deus ele aceita a tua adoração do jeito que você puder fazer. Gente, vamos cair na real. Se Deus é obrigado a aceitar qualquer tipo de adoração, ele teria que ter aceito de Caim e Abel desde lá do princípio. Então Deus ele coloca um princípio de adoração que ele dita as regras, porque ele é Deus. Então eu farei um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Não, eu não vou fazer eu posso adorar Deus na minha casa? Posso, mas lá é o local definitivo da casa do Senhor para que eu possa viver em coletividade? Eu vou viver em coletividade com a minha família. Não, não é isso que o Evangelho diz. A família de Deus são pessoas de outras famílias também que nós precisamos alcançar. E é onde que nós entramos aqui para dessa parte de quarta-feira, que eu acho muito interessante, Deus no meio do povo. Observe que as tribos tinham ali os seus dominantes, principalmente o estandarte que levantava. Você tinha ali a representação de cada povo. Por que nós temos que falar tanto disso para as pessoas? Para falar assim, gente, teu lugar é na igreja. Teu lugar é estar ali na presença do Senhor. Como diz lá em Patriarcas e Profetas, né, que o texto que é colocado pela lição. Por que é tão importante a gente mostrar para as pessoas a importância de você viver em comunidade, de você falar de Deus ali, na casa do Senhor, para que cada um possa se motivar, cada um possa ajudar o outro, estender a mão nos momentos de dificuldade e não vivermos um cristianismo isolado, como é o pensamento dos dias de hoje. A salvação é individual, sim, mas eu não vou para o céu sozinho, né, pastor? É isso aí. Como que a gente pode trazer isso para o povo? Porque nós já vamos depois para a queda de Lúcifer. Você começou fazendo uma colocação muito feliz. O posicionamento das tribos estava ao redor do santuário. 3 de cada lado, e cada uma das 3 tinha uma tribo guia. E a lição fornece a formação de que tratava-se de Judá, Rúben, Efraim e Dan. E todas elas você citou que tinha um estandarte, uma bandeira, cada uma delas com a sua respectiva bandeira. E esse processo de marcha era algo muito organizado, né? Ou seja, não dá para você atravessar o deserto de qualquer jeito. Você vai atravessar o deserto sob a organização de Deus, sob a direção de Deus. Tanto é que quando tinha que parar era Deus que mandava, quando tinha que se deslocar era Deus que ordenava. A caminhada precisa ser conduzida com Deus. A caminhada do povo de Deus só vai se obter êxito na travessia do deserto em direção à Terra Prometida se você se submeter a esse sistema organizacional dele. Existem aí muitas pessoas que dizem que cada estandarte tinha a tradição judaica diz isso, a lição chega a citar. Ellen White, no capítulo 34, até anotei aqui, de Patriarcas e Profetas, ela fala também da figura do leão no estandarte da tribo de Judá. E esses animais que aparentam, inclusive, o mesmo rosto dos seres viventes que são colocados na Bíblia, depois associados ao Apocalipse, na visão do trono. Mas, enfim, o que importa aqui em toda essa questão é que Deus quer morar com a gente, quer que estejamos juntos e não vivendo como separadamente, ausente de uma comunidade. Essa comunidade ela é declarada como fazendo parte do povo de Deus, ou seja, o que é essa comunidade? Povo de Deus. Se eu sou povo de Deus, povo transmite a ideia de coletividade. Como é que eu quero viver só a minha individualidade? Outro dia eu estava lendo, pastor Leonardo, sobre alguns detalhes sobre o livro de Números. E o autor dizia naquele comentário bíblico que só no livro de Números nós lemos que a palavra exército se repete 55 vezes. Ou seja, nós estamos falando de um povo, mas estamos falando de um coletivo. Não está falando de um soldado, está falando de um exército. Então, o povo que vive junto, em comunidade, liderado sob a soberania de Deus, é um povo que caminha junto, como um exército, e não isolado como um soldado apenas. E algo que eu acho bonito também, pastor Leonardo, é o seguinte, né? A manifestação de Deus, ela pode se dar em vários lugares, em casa, no trabalho, mas quando a gente vê no livro de Apocalipse, afirmando que a igreja também acaba se tornando como um santuário de Deus, a presença de Deus, se tem uma coisa que nós já vivenciamos aqui, acredito todos os pastores, né?
manifestações positivas da presença de Deus dentro da igreja. Sim. Conversões, ações de Deus ali. É o lugar onde Deus literalmente se manifesta, né? A gente não está tendo um rompante aqui de situações que fogem do contexto bíblico, né? Manifestações extremas aí. Mas Deus se manifesta na igreja. É o lugar onde ele declara que ele se manifesta. Como? No meio do povo. É no meio do povo que Deus se manifesta. Então, a igreja é mais uma justificativa pela qual a gente pode se encontrar com a presença de Deus se manifestando poderosamente. Essa é a certeza que a gente tem, no meio do povo. E essa cena do Velho Testamento descrita aqui, ela é uma cena que se repetirá com a Nova Jerusalém. O acampamento em derredor da cidade, ao derredor da cidade. Ou seja, é uma experiência vivida na terra que funciona como um preparativo para a experiência que teremos no céu. Viver em comunidade aqui é uma experiência de preparação sob a direção do Espírito. E isso acontece no cenário da igreja. E aonde nós entramos diante de tudo isso, no contexto da lição de quinta, a queda de Lúcifer, né? Que Deus começa agora a mostrar, revelar o seu plano, a sua graça, mas antes de tudo isso, Lúcifer, ele fez uma bagunça. Botou fogo no parquinho lá em cima, ainda fez 1/3 cair com ele. E tem gente que brinca, né? Achando que o mal não existe, que isso é uma história fictícia. Como que a gente pode trabalhar esse contexto da queda de Lúcifer para mostrar para os nossos irmãos nos dias de hoje o contexto, a importância de nós estarmos alarmados sobre as artimanhas de Satanás e colocarmos nosso povo aí diante do Senhor para levarmos uma mensagem eterna? Mano, essa parte aqui da lição dessa semana me chamou muita atenção, porque ela toca num ponto nevrálgico da natureza humana, que se chama orgulho. Você percebe que a rebelião no céu, ela começa por causa do orgulho. Primeiro ele ficou chateado porque não foi convocado para a reunião onde se decidiu criar o ser humano. Ele acha que devia ter sido consultado a respeito da criação do ser humano. Ellen White comenta o assunto. Aí ele começa a achar como querubim que ele era, que o foco dele, o trabalho dele junto ao trono de Deus era expandir a glória de Deus. Esse é o trabalho do querubim. Mas ele falou assim, não, por que eu não posso expandir a minha glória? Por que todo mundo tem que dar glória a ele? E onde é que eu fico nessa história? E aí começou a rebelião no céu em função dessa palavrinha maldita chamada orgulho. É por isso que, inclusive, Ellen White diz que esse é o pecado que menos incute esperança, porque o orgulhoso ele não cria nenhum acesso para que Deus possa fazer alguma coisa por ele. O pecado que menos esperança incute é o pecado que Deus odeia de fato, porque ele não dá acesso o Espírito Santo ao coração. E foi exatamente. Agora, o que acontece? Se o orgulho é a causa de tudo isso daqui, e você tem a experiência de Ezequiel 28, Isaías 14 e tudo mais, mostrando toda essa experiência, eu tenho que pensar agora na minha situação, como adorador. Né? Eu também fui criado para refletir a glória de Deus. Eu não sou um querubim, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. Se eu manifesto orgulho na minha vida, eu deixo de refletir a imagem de Cristo e passo a refletir a imagem do diabo. Eu deixo de ser parecido com o que Jesus quer que eu seja e começo a ser parecido com o inimigo da minha alma. E se eu alimento o orgulho como fazendo parte de mim, eu estou fechando a porta de acesso, porque a minha autossuficiência faz-me dizer para mim mesmo que eu não preciso nem de Deus e nem de ninguém. Que eu sou eu e moral é fogo, como dizia lá no Rio de Janeiro. Lá quando eu era moleque. Eu sou eu e moral é fogo, eu sou mais eu e moral é fogo. Cara, como é que eu vou falar um negócio desse, entende? Vamos lá. Eu vejo aqui nessa lição de quinta-feira, a lição ela trazendo de maneira muito clara um contraste entre o destino final de Lúcifer e o destino final da raça humana, que é completamente diferente graças ao Evangelho, graças a Cristo. Lúcifer ele não vai ter acesso de novo ao trono, enquanto o ser humano um dia já esteve no Éden, mas vai ter acesso outra vez ao Éden, graças ao que Cristo fez por nós. É por causa do Evangelho. E hoje o nosso papel é contar para todas as pessoas que, graças ao Evangelho, nós podemos retornar ao Éden, diante do trono de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, face a face outra vez,
graças a Cristo. Repito, graças ao Evangelho. Duas coisinhas bem rápidas aqui, pastor Leonardo. O anjo Lúcifer, né, o querubim, Satanás, caiu, e ao mesmo tempo, hoje, os querubins têm uma função justamente contrária ao que o pastor Dudu falou, né? Satanás, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, né, que são as três peças fundamentais ali, né? Orgulho, vaidade e egoísmo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também nas próximas lições, mas assim, se confronta com o aspecto do querubim hoje, que é justamente elevar o nome de Deus. Então, Satanás, ele confrontou frontalmente a função dele. E por isso, Ellen White menciona o seguinte, por isso, a ausência desses anjos será suprida com a presença dos homens salvos, cobrindo ali a necessidade da permanência de outros seres no céu. Ou seja, a lição menciona um pouco sobre isso. Nós vamos representar a presença dos querubins como os novos adoradores do céu, aqueles que devem levantar o nome de Cristo Jesus. Olha o privilégio que a gente vai ter. Se no processo de salvação a gente vai ter isso no céu, a gente tem que começar isso agora. Né? A gente tem que começar a colocar em prática na nossa vida agora o quê? A adoração a Deus, esquecendo de nós mesmos. Agora, é um desafio. Vamos falar de maneira bem prática. Um dos grandes desafios do ser humano é a gente se colocar em segundo, terceiro lugar. Vou resumir bem rapidamente aqui. Eu acho que todo mundo já presenciou na escola ali, quando fazia educação física. Hoje eu não sei nem como é que é. Ou se não, jogando bola, né? Escolhem os dois capitães ali e os capitães vão escolhendo os outros. A pior coisa que tem é o último ser escolhido, entendeu? Isso é um sofrimento. Poxa, a pessoa ser a última a ser escolhida ali, né? Então, mas sempre tem um último. Isso dói. O ser humano, ele tem esse senso de, não vou dizer que é orgulho, mas esse senso de pertencimento ou de estar na ponta ali, né? Mas a visão que Deus tem de nós como adoradores é o seguinte: o papel que o querubim tinha de me levantar é o papel que vocês têm hoje também, ser luz para as pessoas. Esse é o grande desafio que a gente tem, né? Isso. Muito bem, queridos. Chegamos aqui ao fim dessa lição. Por favor, deixe uma mensagem especial para os nossos amigos, para os nossos irmãos, a respeito sobre o que abordamos aqui. A boa notícia, pastor Leonardo, a boa notícia é que nós estamos voltando para o Éden. Nós estamos voltando para o plano original. E vai ser muito bom poder ouvir, como Ellen White diz no livro Grande Conflito, página 555, ela diz assim, ó, que Jesus um dia vai dizer, essa aqui é a aquisição do meu sangue. Foi por isso que sofri, foi por isso que eu morri. Imagine que privilégio da nossa parte poder ouvir isso de Jesus, contar para todo o universo e nos apresentar para todo o universo como troféus da salvação. Um privilégio da nossa parte. Amém. Eu diria o seguinte, pastor Leonardo, Satanás, ele é um querubim que foi criado para adorar a Deus, né? E ele se perdeu por causa disso. E o desafio que a gente tem todos os dias é a gente não se perder ao longo do caminho também, né? A gente se focar no eu, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Então que através dessa lição a gente possa assumir esse papel nosso de adoradores a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, e não seguir o mesmo caminho que Lúcifer teve, né? De centralizar-se no eu e se perder ao longo do caminho. Que Deus nos dê forças para isso e que a lição fortaleça esse aspecto da nossa vida também. Muito bem, pastor. Deixar uma mensagem especial para os nossos amigos que nos assistem agora. O que tocou teu coração na lição dessa semana? Mano, o desejo de Deus de congregar os seus filhos, de estar perto dos seus filhos, é algo que sempre mexeu comigo. Deus, ele não gosta de distância. A distância, nesse momento, é uma situação que existe em função do pecado. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o que Deus mais deseja é que essa barreira seja rompida e a gente possa novamente estar vivendo a realidade do Éden como a princípio, onde a gente pode conversar com ele face a face, na viração de cada dia, e é onde a gente viva numa comunidade onde o sofrimento não faça mais parte da realidade do cotidiano humano. Você percebe o que Adão passou a experimentar e o que nós experimentamos hoje também. E tudo isso que hoje nos incomoda, tudo isso que hoje nos faz sofrer, perder o sono, derramar lágrimas, essas coisas não mais existirão. E o Apocalipse apresenta a cena final, e Deus habitará com o seu povo e eles estarão com o Senhor.
Então você percebe que o final é feliz. Então a gente está numa situação onde a gente já sabe o final da história. Então vamos segurar, vamos perseverar, vamos segurar a onda, vamos segurar na mão de Deus, porque o final está vindo por aí, o final é muito bom para a gente. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição e eu quero que você compreenda isso de uma forma muito especial para a tua vida e para o teu coração. Tá difícil? Não tem importância. Prefira passar todas as dificuldades e lutas nos braços de Cristo do que você se encantar com o mundo de Satanás. Deus tem uma eternidade sendo preparada para a nossa vida. Que você se afirme nessa promessa e acredite, Jesus, muito em breve, Ele vai voltar. Fique com Deus, um grande abraço. Vamos terminar com uma oração. Pastor Fábio, pode nos abençoar nesse momento? Bondoso Deus, te louvamos por mais essa lição, por esse estudo, pela compreensão que o Senhor dá a cada um de nós. Nos ajude a praticarmos isso na nossa vida, no nosso dia a dia, e que ao resultado final, por tua graça, possamos alcançar a salvação e a presença eterna ao teu lado. Nos Amém. colocamos em tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Não se esqueça de colocar aí de onde você nos assiste. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima lição, se Deus quiser.